Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. Mais uma vez aqui no Pod Sistêmico e, lotado de novidades. A começar pela nossa salinha de estar, nosso ambiente mais aconchegante, tudo muito legal que a gente faz para vocês. É como se vocês fossem a nossa próxima cadeira aí do lado, tá certo? E claro, estou sempre muito bem acompanhado pelas nossas meninas, né? Olá, eu sou Edneia. Oi, tudo bem? Prazer vocês estarem aqui conosco mais uma vez. Olá, ótimo estar com vocês novamente. E hoje nós vamos falar de um tema que são as renúncias do trabalho. Para que muitas pessoas não conhecem o termo, né, workaholic, mas são as pessoas que são viciadas no trabalho, as pessoas que são ligadas acima da proporção, dedicadas além daquilo que é necessário à sua atividade de trabalho. E quase sempre isso tem um transtorno ligado a isso, né? Ele não deixa de ser uma compulsão. Assim como você tem compulsão por compras, por drogas ilícitas, enfim, por comida, o trabalho vira também um tipo de compulsão. E a gente queria falar sobre isso com alguém que está lá no meio, conhecendo toda essa rotina e trazendo para nós um pouquinho desse cenário dentro do ambiente corporativo. Então eu queria apresentar para vocês nossa convidada de hoje, a Márcia Tardelli. Muito obrigada a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje, iniciando essa segunda temporada desse podcast maravilhoso, aqui com um cenário novo que está incrível, vocês estão de parabéns. Hoje com um tema tão agradável, né, para a gente falar, um tema importantíssimo, inclusive, que as pessoas não têm muita ciência do que é workaholic. E é um prazer estar aqui com você. Eu atuo dentro da Etos, Saúde e Segurança do Trabalho na cidade de Piedade. Trabalho diretamente com muitas empresas, inclusive com recrutamentos também. Então, a gente trabalha diretamente com esse público de colaboradores e empresas. E tem muitos cases aqui que eu vim trazer hoje para compartilhar um pouquinho com vocês. A gente que agradece, somos honrados com a sua presença. A Etos é um dos nossos parceiros, né? Entre tantos outros que nos ajudam aí. E eu queria começar, então, falando exatamente do que você falou. A gente sabe que o perfil do workaholic, né, via de regra, é um cara que ele não tem medidas para nada. Não tem medidas para expediente, não tem medidas para a exigência para com os que estão em volta, quando é um workaholic leader. Ele também não tem medidas com relação à sua própria saúde, ou seja, tudo fica para segundo plano. Sim. A única coisa é o trabalho. E aí eu te pergunto, né, para as pessoas começarem a aprender a se identificarem, né, assim elas aprendem. E por falar justamente nessa questão de recrutamento, você que tem essa experiência, me conta uma coisa, até para o pessoal ir se controlando, né, na hora das entrevistas. Você consegue identificar esse perfil? É interessante que quando a gente vai fazer um recrutamento, né, as pessoas elas estão tão animadas com a vaga que elas fazem de tudo para a gente não perceber o perfil. Ninguém nunca tem problema, as pessoas sempre estão ótimas, perfeitas, né? Ai, qual o seu maior defeito? Ser perfeccionismo. Ser perfeccionista, né? Mas aí a gente sabe que é inversa a questão, né? Não tem como a gente saber exatamente essa questão do workaholic, mas tem algumas deixas que os candidatos deixam, né? Como assim, eu trabalho a qualquer hora, eu não tenho. Você pode me chamar a qualquer hora, se precisar trabalhar sábado, domingo, feriado. Então, algumas coisas que a gente acontece na etapa da seleção, da entrevista, né? Depois de fazer testes, entre outras coisas, a gente faz algumas dinâmicas também. E quando está na entrevista individual, aí às vezes a gente consegue pegar, mas nem sempre é possível. Meninas, se o cara tá totalmente dedicado a uma coisa, falta algo, não acha? O que vocês acham? Muito. Acredito eu que existe aí um desequilíbrio mesmo, né? Sim. Porque ele acaba focando muito toda a energia dele para isso e acaba ficando vazio um espaço, né? Uhum. A gente nunca sabe se ele está indo para esse lado para suprir um vazio ou se ele está indo para esse lado, né? E deixando um vazio.
Com certeza, deixando vazio. Mas também eu conheço um que faz parte da minha família, que ele fazia o que fazia por culpa. Verdade. Por culpa. Então, a pessoa se sobrecarrega porque acha que tem que levar o sistema familiar nas costas. Entendi. Estou me punindo, é isso? Me sinto culpado de algo, então eu carrego esse peso. Não necessariamente Não? o indivíduo, O mas sistema. existe culpa no sistema. Culpa no sistema. Perfeito. Existe culpa no sistema, aí ele inconscientemente assume essa culpa e só se dedica ao trabalho, terceirizando a educação de filhos, terceirizando o papel de marido, porque acontece, né? E não só isso, né? Estragando a própria saúde, porque uma pessoa dessa não tem final de semana, Não tem não nada. tem descanso, Não. não tem almoço com família, não tem. Não. E a Então, desculpa nada no batizado, na Páscoa, no Natal, tem sempre uma desculpa, tem uma reunião, tem um relatório para entregar, tem uma planilha para fazer, e não vai. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso da última vez, né? Sim. A Edneia estava falando agora, né? Não tem saúde. E aí você também consegue identificar esses perfis. Acho que é até legal para o pessoal que não conhece muito bem a rotina, o que são os periódicos e onde é que você acha, como é que esses caras Sim, se comportam. Exatamente. Aí a gente está falando dos colaboradores que já estão, né, nas empresas, né, já estão contratados. Existe norma, né? As empresas elas têm que seguir determinadas normas e uma delas é a norma do Ministério do Trabalho de exames periódicos, né? Admissionais, demissionais, periódicos. E nesses exames a gente consegue identificar muitas causas, e não sempre a gente consegue, mas existem alguns exames complementares que é possível a gente conseguir detectar vários tipos de doença, né? O nosso corpo clínico consegue alinhar e acontecem muitas coisas inusitadas, inclusive. Você lembra de alguma? Lembro Olha, sim. gente, só quer saber de fofoca, entendeu? Puxa a linha aí, Biga! O que ocorre? Normalmente, as mulheres, elas se cuidam mais, né? Elas, normalmente, uma vez por ano, pelo menos, elas vão ao médico. E os homens não. Os homens, para ir ao médico, é quando tá morrendo. E aconteceu um fato bastante inusitado, que eu estava lá na recepção da Edson e eu encontrei um líder, um gestor de uma empresa que a gente atende, e eu fui conversar com ele, cumprimentá-lo e tal. Ele falou assim, olha, eu estou entrando para fazer um exame ocupacional aqui e eu gostaria de agradecer o doutor. E aí ele me falou, eu falei assim, nossa, mas por que você quer agradecer? Porque a última vez que eu vim aqui, eu não estava muito bem, e no exame ele detectou que eu estava infartando. No exame clínico, para um médico detectar, que é no exame clínico que ocorre. O negócio já tá... E desse exame ele saiu, foi no hospital, ele estava infartando naquele dia, ele fez o tratamento, uma cirurgia, algo, né? E ele teve a melhora no quadro, e daí no outro ano ele voltou e ele veio agradecer ao doutor, porque o doutor conseguiu identificar, assim, no pulo do gato. Não, e aí você percebe, né, meninas? O que você acha que é só uma burocracia pode salvar a tua vida, né? Sim, foi algo assim. Exatamente. E não só o fato dele estar no limite máximo do que o corpo dele estava aguentando, mas o médico que você tem lá também é maravilhoso, né? Então, nem te conto quem é o médico. Nem te conto quem é o médico que pegou isso. Nem te conto. Né? Nem te conto. Nem te Eu corto conto, meu né, pescoço de Gisele? novo e não conto de quem ele é filho. É mesmo? Foi assim, esse foi um dos casos que ele pegou, né? Assim, que ele e os outros médicos, acontece isso muito, assim, né? Normalmente, né, são coisas que a gente é extremamente sigiloso, nós não podemos, né, falar, mas esse caso foi muito, assim, impactante, né? E esses exames que são feitos, muitas vezes são exames complementares, exames de laboratório, então detectam outras doenças e aí essa pessoa pode se tratar, né? Esse colaborador pode se tratar. Porque a saúde do colaborador também é responsabilidade dele. E na questão do workaholic, eles não se cuidam, não se, né? É só nessa hora, porque é obrigatório.
né? A empresa fala, viu, é obrigatório você ir na Etos e fazer os seus exames. Ô, Márcia, agora deixa eu te fazer, desculpa, Edneia. Não, pode Uma falar. pergunta, não sei se eu vou fugir um pouquinho disso ou não, né? Como é que as empresas trabalham em cima desse funcionário que é workaholic? Porque, assim, ao mesmo tempo que ele está lá dedicado à empresa, a empresa também quer resultado, Sim. né? Como é que é essa troca? Como é que fica essa relação desse workaholic para com a empresa? Então, depende de empresa para empresa. O que eu percebo? Não tem um tratamento igual em todas. Tem empresa que acha ótimo esse tipo de perfil e segue e aperta até o último nível que dá. E tem empresa que não. Tem empresa que não, quer que a pessoa se afaste, se cuide, se trate, depende do tipo de empresa. Infelizmente, me veio agora uma lembrança de um colaborador excepcional, acho que trabalhou numa empresa, workaholic, assim, de mandar e-mail para mim 5:30 da manhã, com solicitação, tá? Então, assim, extremamente profissional, assim, ele bem mais velho, um senhor de idade, assim, mas extremamente profissional, muito, muito mesmo. E ele foi desligado da empresa e ele entrou em curto, Sim, porque é workaholic, sim. Não tinha mais Fazer o nada quê na daí? vida. é só o trabalho. E assim, foi uma pessoa que a gente teve assim, um contato e que era uma troca muito rica, né? Porque ele estava liderando aquela empresa, então para nós também era muito interessante. Mas eu percebia que ele era extremamente workaholic, né? Enfim. E aí, a gente tem que falar também, né? O fim do workaholic, né? Se ele não é empreendedor, o fim dele E mesmo quando ele é empreendedor, é. ele acaba. Ok, meu negócio tá ótimo, mas a saúde. Tô tocando meu negócio lá da sala de cirurgia. Você vai ganhar dinheiro para você pagar seus remédios, né? Boa. Você vai ter dinheiro, você não vai precisar, de repente, ir, né, do SUS para seus remédios. Você vai poder ter os seus remédios, mas É um desequilíbrio como outro Total. qualquer. total. Exatamente. O que eu queria perguntar é se existe o perfil que esconde a doença, esconde a situação para poder continuar trabalhando. Muito, 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 muito. Existe esse perfil, porque é assim, existem alguns determinados exames complementares. Um exemplo é o ramo alimentício. Todo e qualquer ramo alimentício, seja supermercado, padaria, açougue, que tem contato diretamente com manipulação de alimentos, existem determinados exames. E dentre eles existe um exame que é obrigatório, assim, que é recomendado, né? Mas é que tem até a questão da segurança alimentar, que é um exame de DST. Uhum. E sempre quando ocorre isso, as pessoas elas querem mascarar. Ah, mas por que tem que fazer esse exame? Ah, mas por quê? Mas quando? Aí o que a gente faz? A gente busca fazer palestras orientativas dentro de empresa explicando, né, até para os outros setores que não têm necessidade de fazer esse exame, para que eles saibam, né, como se prevenir, e aí a empresa faz toda uma ação em cima. É muito comum as pessoas falarem que não tem nenhum problema. Existe outro segmento também, que é o segmento de trabalhos especiais, como trabalho em altura, operação de máquinas, né, maiores, é muito comum também. Ah, seus exames estão todos alterados, o médico fala. Ela fala assim, mas eu não estou sentindo nada. Mas eu estou cheio de trabalho, eu não posso parar de trabalhar. Tá, mas você não tem autorização médica para subir em altura, porque você está com problema no coração, com pressão alta, entre outras coisas. Labirintite. Exato. Pega alguns exames e você Pode, consegue detectar. Então, tem os dois lados. Tem o colaborador que acha que ok, vão me tratar, tá? E tem outros que não. E existe também as funções que não demandam de exames complementares. Essas são mais difíceis de detectar, porque na hora que ela chega na frente do médico, ela vai falar o quê? O médico pergunta, o exame médico sem exame complementar é apenas um levantamento. E aí o colaborador fala, tá tudo bem, acabou. E você fica sem informações. Aí ele consegue ocultar, nesse caso. Somente nesse caso. E é interessante o outro, esse é um lado da questão Sim. de lidar com a doença no sistema de trabalho. E existe o outro lado, que é o oposto, que é aquele que não tem a menor responsabilidade com o trabalho Vem cá, Romeu. e
Bastou ter um feriado para querer um atestado. Ah, tem! Ai, Jesus! Como os médicos odeiam isso, Tem, porque tem. a pessoa não tem nada e vai lá buscar um atestado porque o feriadão. Aí traz aquele atestado, né, de consulta médica. Atestado de consulta médica é É. ótimo. Infelizmente tem isso, né? Na Etos, especificamente, quando ocorre muito esse tipo de atestado, os nossos médicos são orientados a fazer uma análise desses atestados para que os nossos clientes não sofram com esse tipo de Falta de atestado. vergonha. Mas olha, esse lance do workaholic, na capital, esse número é muito maior. Sim, Pessoas que são muito focadas, e aí elas. Porque assim, a gente precisa entender o limiar do comprometimento e da dedicação com a falta, com a doença. E aí, por isso que a gente sempre tem que ter um olhar dilatado. Se eu olhar exclusivamente pelo comportamento, principalmente em mercados com cobrança de desempenho, como é o caso do mercado financeiro, sim. o sistema de aéreo, por exemplo, né? São mercados que demandam muito e as pessoas trabalham muito mais do que efetivamente um esquema normal administrativo. Mas, mesmo nesses lugares, você percebe quando o indivíduo ele vai além. E aí a gente estava falando desse lance do exame periódico, porque, por exemplo, eu lembro de uma colaboradora minha, ela levou 4 meses para ir fazer o exame, porque ela ficava inventando desculpas. Desculpas. E quais eram as desculpas? Esses que você falou, amiga. Ah, hoje eu tenho que entregar um relatório. Não, mas o chefe falou que tem que fazer não sei o quê. Ah, não, mas o cliente quer que não sei o quê. E a verdade é que é o seguinte, o workaholic, ele entende a saúde como perda de tempo. Sim. Será que é só a saúde para a pessoa que está nesta situação? Será que é só a saúde? Eu vejo também que pode ser uma questão de relacionamento. As pessoas fogem das grandes questões familiares, de resolver algo que está pendente, de olhar mais para essa companheira ou para esse companheiro, ou para os filhos, até para os pais, sabe? Sempre fugindo. E o trabalho é uma brecha maravilhosa, porque a pessoa vai estar sempre ocupada. Às vezes até viaja de férias e leva o trabalho junto, né? Sim. Então, Ah, eu não posso estar com a família agora porque eu tenho que entregar então, o trabalho. até onde isso é realmente necessário? Exato. Ou essa criatura ela tem outras situações que ela precisa resolver, independente de ser exame de coração ou de qualquer outra coisa, que essa falta de relacionamento saudável lá na frente vai criar alguma doença física. Com E certeza. se a gente olha pela transgeracionalidade, a gente vai encontrar esse cenário, não vai? Lógico que vai. Opa! Provavelmente, até isso que eu ia perguntar. Você acha que tem questão de geração? Assim, tem uma faixa etária que é mais workaholic do que outra? Olha, todos o que eu conheço, todos os workaholics que eu conheço, todos são acima de 40. Difícil eu achar um abaixo de 40. Esse Sei lá, pessoal mais 30. novo não. Eu desconheço. Eu Ah. não conheço workaholic assim, sei lá, 35 em diante, para ser mais. Essa nova geração está indo no sentido Não, contrário. pelo que eu vejo, a minha percepção, Ah. mediante ao mercado, né? Essa nova geração, eles querem o quê? Experiência. Tá. Eles querem vivência. Eles não estão muito interessados em estabilidade, em aquela coisa, sabe, de trabalhar muitos anos numa empresa, fazer carreira. Não. Daqui, bater um vento, eu vou para ali, mas eu vou ganhar mais alguma coisa aqui. Ah, mas eu quero conhecer o mundo, mas agora eu quero ganhar dinheiro na internet. Eu vejo mais. Quer fazer podcast? Podcast não. Mas eu vejo isso. Todos os meus clientes têm uma dificuldade imensa de contratação. Imensa. Tanto é que toda contratação que a gente faz, recrutamento, a gente pergunta a idade. E cada vez mais essa idade vai subindo. Vai subindo, vai subindo. Olha, pode até ser aposentado em algumas funções. Sim. Por um lado é bom, né? Porque o pessoal Sim. mais velho Tá antigamente voltando. ficava desempregado Agora vai voltar. porque não tinha espaço no Exatamente. mercado de trabalho. Agora eles estão tendo a Exatamente. chance de loucura, voltar não? ou manter. A geração Z, lembra que a gente conversou nos episódios anteriores? A geração Z tem uma característica
que inclusive está levando as empresas à loucura, né? Porque eles são talentos, né? E a Eles têm empresa, uma capacidade Uhum. imensa. eles nasceram dentro da tecnologia. Então, eles são talentos ultra necessários para essas migrações que os mercados estão fazendo. Só que, o que acontece? Eles nasceram dentro de um cenário um pouco adverso. Aquilo a gente estava conversando também. A geração que são os pais deles foram as gerações que lutaram para ter o que tinham. Então, o que fizeram? Tiveram que trabalhar por necessidade. E aí, o que aconteceu? Essa galera não tem um conceito de autoridade. Então, o que acontece? Qualquer coisa que determine uma subordinação, Exato. Olha, e hoje, entendi. parte do trabalho que a gente faz, que eu faço com as empresas e tudo mais, que até a gente até achou interessante, ela brincou comigo, ela falou assim, amanhã eu já vou mudar minha empresa todinha. Já peguei umas ideias ótimas. Isso é o que está deixando as empresas piradas, gente. Sim. Piradas, porque eu preciso desses talentos, preciso retê-los, mas a última coisa que eles querem é ser retidos. Então, gente, o que a gente acaba fazendo? Tem que trabalhar no cerne da cultura, sabe? Então, tem que entender que esse cara, ele, diferente de nós, não vai ficar lá por causa de status de cargo e tampouco por causa de salário. Não é isso que importa para ele. Até porque vocês já viram que eles não querem casa própria, eles nem dirigir eles querem, porque eles não querem se Tem prender a Uber. nada. É. Tem Uber, pra que eu vou fazer? Eu falei assim, cara, mas você vai gastar metade do seu salário em Uber. Mas eu vou andar metade da minha Economiza vida, no e aí? seguro, na manutenção de carro. Eles são assim, Entendeu? é um outro paradigma, mas e aí o que eu tenho, né, o que a gente tem usado como boas experiências, as grandes corporações têm usado isso e eu tenho usado isso de forma eficiente também em alguns dos meus clientes. Você muda a moeda de barganha. Como você disse, ele está atrás de experiência. Então o que eu tenho que fazer? Parece louco isso, né, gente? Mas eu tenho que trazer o mundo dele para dentro da empresa. Então, o que foram alguns cases de sucesso que a gente fez? Por exemplo, eu faço, evidentemente, ali uma análise, né, do grupo, e muitas vezes, vamos supor, o interesse da maioria deles todos eles adoram pet. Todos eles são ligados nessas causas de, né, Romeu? Né, Romeu? Oh, você gostou da Márcia também? Ó, tá vendo? Para... E aí, o que a gente fez? Eu comecei a trazer um veterinário para fazer uma sessão de cuidados com os animais, explicar para eles como que cuida do bichinho, o que faz, uma vez por mês. A outra empresa tem? Eu tive um menino que recebeu uma proposta para ir para um grupo muito maior do que o nosso, e aí ele falou assim, mas vocês têm Veterinária. atividades lá dentro? O que é isso? O cara, fazia as coisas da nossa vida lá dentro. Não, a gente tem não sei o quê, tem como é que é? Temos convênios. Não, obrigado. E aí, por exemplo, grande maioria dessa moçada mora sozinha. Traga um chefe para fazer com eles ali junto, uma horinha, sabe? Para preparar um prato para eles aprenderem a fazer sozinhos em casa. E aí, essa moeda tá valendo mais para essa molecada. Entende? Assim, molecada num bom sentido, claro, né? Porque nós somos velhos, então vocês são Molecada de 30 anos, né? as molecadinhas de 30 anos. Então, se você veja que para nós é um desafio, né? Porque o nosso paradigma é outro. O nosso valor é outro, né? E o deles, eu acho que tem esse mix. Tem esse mix de serem mais descomprometidos, desligados, desprendidos, acho que é a palavra mais certa, né, o Biga? Por um outro lado que também tem essa questão da lacuna da autoridade que eles tiveram pela geração que os criou. Lembra que tinha aquela coisa de que, aliás, hoje cada dia pior, né? Alunos que enfrentam professores, alguns até agridem, aí vai o pai lá e briga com a escola, porque a escola que tinha obrigação de explicar para o filho dele que ele tem que respeitar o professor. Absurdo. Né? Terceiriza a educação, né? Exato. Então, essa geração hoje tem um grande problema com a autoridade, porque não reconhece, não sabe o que é. É uma geração que tem muita dificuldade de ser grato por algo, né? Putz, Sim. verdade, né?
eles têm muita dificuldade. Tudo eles acham que é obrigação do outro. E a gratidão nunca acontece. É muita Mas você tem contato na sua empresa com esses jovens? Tem o jovem colaborador? Sim, a maioria dos colaboradores da Etos hoje é em torno de 25, 28 anos. Tem também os mais velhos, né? Com exceção, né, do nosso corpo clínico, que daí é mais velho. Não muito, né? Um pouquinho mais velho. Uns 30 aí. 35, 32? 33. 33. 33, 34, 35, né? O nosso médico responsável por todos os PCMCOs também, em torno de uns 40 e poucos anos também. Então, assim, é mais ou menos essa faixa. Entendi. Mas a gente tem, sim, alguns colaboradores jovens, mas a maioria dos colaboradores, a maioria das empresas que a gente atende é muito misturada ainda, não tem não consegue só mais jovem ou só mais velho. Infelizmente, eles têm que dosar, entende? Eles têm que fazer, porque hoje em dia está muito difícil se contratar. Todos os clientes reclamam, né? Então, não tem como você ter um nível. É difícil de contratar porque o que falta no mercado, mas Eu acho que o que falta no mercado mesmo é vontade de. Tá tudo muito fácil. A oportunidade de emprego tem. Só que o problema é que tem muito ajudas financeiras, né? As pessoas às vezes não querem deixar de trabalhar. Por exemplo, a gente atende muito rural. Os rurais, eles contratam, mas eles não podem registrar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas têm bolsas, têm Bolsa auxílios, Família, e isso. Bolsa- Aí, se eles forem Bolsa registrados, né? Eles perdem. Só que, em outra contrapartida, eles não podem trabalhar com funcionário ilegal dentro da empresa. Então, começa a ter uma. caracteriza trabalho escravo. Não seria Não isso, escravo. mas você estaria fora da lei, né? Você não estaria registrando aquele colaborador, nem por Entendi. safra, nem por tempo, Entendi. nem indeterminado. Então, assim, o que falta hoje é realmente essa moçada nova, né, esses novos, eles não querem, eles não sabem nem o que eles querem, entende? Então, é muito difícil você até conversar com eles. Quando a gente vai fazer recrutamento, no primeiro contato que a gente tem com eles, infelizmente, pasmem, eles não sabem nem atender o telefone. Começa aqui. Então, mas aí que está. Quando você fala desses auxílios governamentais, dessas bolsas, desses incentivos, a gente sabe que todos eles são muito bem-vindos e necessários Sim. para determinadas classes, para determinadas situações. Aí, os jovens, os mais novos, eles ainda não têm esse tipo de auxílio. Então, qual é o espelho desse jovem? Eis a questão, né? Então, este pai, esta mãe, esses tios, o que é que eles fazem? Aí você observa que é essa faixa etária que está nadando de braçada nessas bolsas, e aquele que veio atrás, que espelho que ele tem? Vai fazer igual. Qual é a experiência que ele tem? É Exemplo, essa? né? Exato. Qual é o exemplo? É Exato. esse. Mas só separando, né? Para não ficar mal entendido, né? Os programas sociais, eles são necessários. Claro que são. Eles são necessários, eles são importantes, São. e existem famílias que não estariam nem comendo se não Exatamente. houver. Mas o caso que a gente está falando é um pouco disso um pouco disso que você trouxe para nós, que ele está com auxílio, ele ganhou um emprego. Gente, ele ganhou um emprego. Então, qual é eticamente, eu não tenho mais direito àquele benefício. Sim. Mas aí existe uma deturpação de valores que eu quero ficar com o benefício e quero trabalhar. E para isso, então assim, eu abro mão dos meus direitos trabalhistas. Só que não é só eu abro mão dos meus direitos trabalhistas. Você expõe a instituição a um risco. Sim. E aí, nisso, começa a gerar esses N formas de contratação, né? Aí você cria uma terceirizada, que daí você joga a responsabilidade para ela, ou você faz contrato de MEI, né? Nem todas as atividades de MEI são permitidas. Aí, o que acontece? Você dá uma acochambrada, né? Sim. Então, por exemplo, a área de tecnologia não pode ter MEI. Certo? Porque é uma área altamente remunerada. Ela não pode ter MEI. Se ele quiser, ele tem que ter uma empresa mesmo. Tá, ótimo.
Eu conheci empresas que elas tinham profissionais altamente qualificados, todos PJ, como a gente fala, Sim. né? Digitadores. Porque digitador não Pode ter MEI. pode ter MEI e não paga, não tem essa necessidade de ter. Só que tem uma coisa, digitador nem existe mais, gente. Digitador somos todos nós. Aham. E E isso descaracteriza o MEI lá na frente também. Sim. descaracteriza o MEI lá na frente, exatamente. O que eu também queria até ouvir um pouquinho, Thaís, isso acho que queria trocar essa ideia contigo, até por você estar lá na capital e tal, você talvez Nossa, esteja me mais... senti no interior agora. Me senti rural agora. Ah, mas nós somos caipira com muito orgulho. É que eu sou a única de São Paulo, né? A única que ainda está em São Paulo, né, Ainda, Thaís? mas fico mais aqui do que lá, E, quase. e você tá quase indo pra cá, né? Se É. pudesse pegar a casa fazer Pois é. e colocar aqui, já tava feito, né? É verdade. É verdade. Mas então, você que tem essa vivência lá em São Paulo, talvez mais próximo, eu queria ouvir um pouco de você. Que existe um cenário, porque do jeito que a gente falou desses pais ausentes, até dá uma impressão de que foi uma desplicência, mas não, era a maneira que se podia, na época, de conquistar algum patrimônio. Nós somos de históricos onde o desemprego era altíssimo, existia inflação, que essa molecada nem sabe o que é. Entendeu? Lembra que você tinha que ir correndo? Opa. Eu me lembro de ir no supermercado, o cara vir com a maquininha e a gente correr na frente dele para pegar a lata antes dele remarcar. Antes dele Nossa. remarcar. Vocês lembram disso, gente? Era Eu horrível. lembro que virava tabela todo mês, era uma Exato. loucura. Todo dia, né? Não era Todo todo dia. mês, era Teve todo uma dia, época né? que era Todo dia, dia. terrível. Então, e aí, o que eu queria dizer? Então, essas gerações, elas precisaram trabalhar muito para dar o que esses jovens deveriam ser gratos. É. Porque eles abriram mão de uma série de coisas, inclusive da convivência com os filhos, né? E outras coisas, para poder dar esse futuro melhor para esses jovens. Mas o que eu queria comentar com você, que eu notei muito lá em São Paulo, e eu estou começando a ver isso aqui aparecer, até por conta da globalização, internet, não tem mais diferença, né? Antes as coisas demoravam para chegar, agora não demora mais. Que é, por exemplo, quando talvez a falta de políticas das empresas acaba gerando um efeito sobre a estrutura da família. E eu vejo muito isso, principalmente em mulheres. Por quê? Porque as mulheres, ela pode ser tão eficiente quanto um homem, mas infelizmente no mercado de trabalho ela tem que fazer o dobro Sim. para ser comparada a igual. Quer dizer, ela E já ainda muitas vezes não é E ainda não igual, é, né? exatamente. Nunca atinge, em termos de salário, ela sempre fica em defasagem a esse homem que faz, às vezes, a mesma coisa. Ou Exato. até menos. ou até menos. E outra, uma escolha de liderança, por exemplo. A mulher sempre vai ficar. Se tiver um chefe misógino, você pode ter certeza que ela não está na escolha. As empresas têm feito vários esforços para tentar igualar isso, mas a gente sabe que isso é uma cultura estrutural e que demora. E o que acaba acontecendo? Essas mulheres também precisam vencer na vida. E aí o que eu percebo é que o que vem acontecendo? Elas retardam o relacionamento ao máximo que podem. Aí estamos falando dos workaholics mesmo, tá? Elas retardam ao máximo ter um relacionamento afetivo e ao máximo, depois do relacionamento afetivo, a maternidade, para dar tempo dela construir o cenário o cenário profissional do qual ela quer. E muitas vezes o tiro sai pela culatra, né? Ou seja, elas acabam tudo bem, podem até ter chegado no ponto que queriam, mas o relacionamento não é o ideal. Normalmente é um relacionamento de aparências. Não tô dizendo generalizado, né? Mas, Eu conheço muitos que são maravilhosos. sim, Mulheres que sim. só se casaram depois de 35, 40 anos, só foram ter filhos depois e têm um relacionamento satisfatório Não, eu digo e funcional. eu digo desses casos onde a mulher precisou fazer isso para poder vencer no mercado de trabalho, entende? Sim, mas muitas optam por isso mesmo. Sim, mas eu queria ver assim, quanto elas optam ou quanto elas são obrigadas a optar. Levadas a isso, né?
Eu acho que são alguns pontos aí, algumas questões, né, que eu acho que muita gente já sabe, que é essa coisa de que a geração passada, eles tiveram uma educação diferente, onde tinham que sair em busca de, né? A gente tinha que ser independente, porque os nossos pais meio que jogavam a gente no mundo para vai trabalhar para ter as suas coisas. Nossos esforços foram tantos que a gente acabou criando os nossos filhos de uma maneira diferente. Tipo, não precisa sofrer como eu sofri, não precisa fazer tanto, né? Pode ir com mais Facilidades. calma, eu dou conta, eu dei conta, eu faço pela família inteira. Então a gente meio que mal criou esses filhos, dando liberdade demais para eles, sem precisar desse esforço todo. E aí vem essa coisa, né? Vem muito fácil, então eu não sou grato porque eu tenho muito fácil, É né? verdade. Então acabamos criando aí uma geração de folgados, né? Em termos do mercado de trabalho, essas mulheres, né? Eu conheci mulheres workaholic que algumas até abriam mão dessa situação, ou de ter filho, ou de ter uma família, ou até tinha, mas o meu foco é ganhar dinheiro. Então, eu preciso ganhar dinheiro para poder fazer tudo que eu quero, para poder ter as minhas coisas. Então, assim, né? Desculpa, Até, Thaís. imagina. Então, assim, né? Até quando você fala dessa coisa de abrir mão do filho, pensando no trabalho, eu não sei se hoje é uma questão do trabalho ou se está mais voltado nessa coisa, eu não quero ter responsabilidade, porque criar um filho dá trabalho também. Então, eu não sei se essa geração agora que está abrindo mão de ter uma família ou de ter filhos, se eles realmente querem isso ou se eles acabam se dedicando para o trabalho mesmo, que é a família que eles estão encontrando hoje, né? Mas é tudo em nível inconsciente, né? Porque ninguém faz isso pensando diretamente nisso. Não é verdade? Às vezes até tem consciência e escolhe isso, Biga. Eu tenho ouvido muito isso. Eu não quero ter filho, não. É. Dá Não, muito não, trabalho. tudo bem, não. A mulher tem essa opção. O homem também não quer ter filho, não tem problema não ter filho. E daí se dedica à profissão, e é esse o caminho mesmo, segundo a constelação familiar, a gente sabe, né? Que, A gente não sabe qual é o guião dessa pessoa, qual é o exatamente, destino dela. exatamente. Então, tudo tá certo. A pessoa, ela devolve a vida, ou melhor, devolve a vida não, ela honra a vida que os pais lhe deram, dando vida aos filhos. E aqueles que optam por não ter filhos, eles honram com uma dedicação a uma profissão, não é isso? É, mas essa profissão não é exatamente o mercado financeiro, né? É qualquer profissão, Edneia, desde que a É pessoa... uma profissão que esteja voltada Ah, para um bem maior. era isso que eu ia comentar, amiga, porque eu concordo com o que você está falando, até porque eu sou assim, eu tenho esse cenário, né, quer dizer, eu não tenho filhos, mas eu tenho essa, essa função de passar a vida adiante, como? Transferindo conhecimento, doutrinando naquilo que eu posso, orientando Percebe? jovens, aí eu estou passando a vida adiante. Agora, o que a gente está falando são de jovens que, na verdade, não querem produzir nada, sabe? O Não sei se... nem trabalha, nem estuda, nem faz nada. Mas, ô, Biga, você pegou nem. mas você pegou num tema interessante. Eu queria que você pensasse, assim, não sei, você, evidentemente, como nós, vem dessa geração onde família também era importante. Muitas mulheres nem podiam escolher, elas Sim, tinham que falar assim, olha, você vai ter que cuidar do seu marido e cuidar dos seus filhos, e pronto, acabou. sim. Né? E a minha mãe, por exemplo, eu me lembro que ela me disse que na época dela as empresas mandavam embora depois que você casava, porque vai ter filho, vai faltar de trabalho, era uma... E hoje as empresas têm algumas políticas que são obrigatórias por, por, por lei, mas tem outras que estão indo além, porque elas estão enxergando que a intersecção dela com a família
reflete diretamente no desempenho do profissional. Eu queria só continuar, né, Ou, Júnior? perdão, Porque você até falou sobre essa coisa, né, da mulher ser desvalorizada dentro do mercado de trabalho, e o homem continua ganhando mais do que ela. Eu acho que tem muito a ver essa questão também, porque a mulher, hoje, não tem jeito, o mundo ainda é machista, né? Então, assim, eles continuam ainda tendo vantagens em cima dessas mulheres, porque a mulher, se ela engravida, ela vai ter licença maternidade, que são 4 meses, né? O homem Eu não sei tem. como é que tá a lei. São 6 meses agora, não, não é, é Marta? opcionalmente 6, mas 4 é obrigatório. Obrigatório. Então, eles já colocam, eu acho que isso na consciência, nessa visão, né, masculina do mundo totalmente machista, e a mulher está sempre em desvantagem. Então, é complicado a gente trabalhar, porque a gente não só faz um trabalho igual um homem dentro da empresa, mas a gente também continua com um cargo extremamente alto fora do trabalho, né, que é a Exato. casa. Por mais que o homem fale, né, que a mulher pode trabalhar igual, mas serviço de casa são poucos os relacionamentos hoje em dia, os casamentos que a gente vê, que o homem participa de fato da responsabilidade da casa, né? Ainda continua sobrando muito para a mulher. Então, eu acho que é uma consciência que precisaria mudar, e isso é para ontem, né, para ver essa mulher de uma forma Concordo com diferente. você. Como é que é, Márcia? Você vê isso lá na empresa ainda, essa dificuldade da mulher? Olha só, tem vários cenários aí. A gente não pode julgar e falar assim, não, tem só empresas que contratam só homens ou só mulheres. Eu percebo que tem aumentado drasticamente o número de contratação feminina de mulheres. Por quê? Porque os homens não estão querendo mais estudar, não estão querendo mais se preparar, eles estão querendo algo assim mais rápido. Mulher ainda é a grande maioria dentro das universidades hoje. Que maioria, que maravilha ouvir isso. Não sei, não. E elas Eu Ah. queria que tivesse um número equilibrado. Sim, mas a mulher está ganhando um espaço que Isso. ela não tinha. Olha, a minha primeira formação foi em 2003. Eu me formei em ciências econômicas. A grande maioria era mulher já. Em 2003, a minha primeira formação. Então, assim, hoje em dia também é a mesma coisa. Dentro da segurança do trabalho, é um grande número também de mulheres técnicas de segurança do trabalho. Nos escritórios é a mesma coisa. E essa semana eu soube de uma empresa que faz recaustagem de pneus, que a linha de produção dela são mulheres. Por quê? Mulher é muito mais delicada, Detalhista. perfeccionista, detalhista. Então, existe ainda. Porém, existe muito isso que você falou. Tem alguns cargos que, quando a gente tá no recrutamento, a empresa fala, olha, não quero mulher, porque se engravida aqui eu vou ter problema. Qual é o problema que se vê nisso? É a ausência dessa colaboradora, é ter de pagar um tempo, né? A empresa paga um tempinho ali, depois vai para o INSS, mas enfim, isso é um trâmite. É um custo. E tem empresas que é uma atrás da outra. A gente tem que olhar também esse lado, né? Infelizmente, hoje em dia, não é fácil você ser empresário no Brasil, Uhum. Não. né? A Edneia sabe Nunca disso. foi, né? Hoje em dia, nunca foi, né? Não é fácil. Sabe por quê? Porque fora a tributação, fora a lei, fora isso, fora aquilo, a partir há uns 3 anos atrás, na verdade mais, mas que entrou em vigor mesmo, né? Com essa vinda de e-social, com essa disruptura do meio da segurança do trabalho, da saúde ocupacional também, as empresas foram obrigadas, não é nem assim, quer, não quer, não faz. Não, é obrigatório. A lei é bem clara. Você ter o controle médico da saúde ocupacional dos seus colaboradores, você ter programas de gerenciamento de risco interno, você ter treinamento, você ter EPI, você ter uma série de coisas. Então, assim, existe um custo elevado hoje. E, infelizmente, nós temos também sindicatos, nós temos fiscalização. Quando a gente fala de social, a gente não está falando de fiscal que vai dentro da empresa, nós estamos falando de uma fiscalização como se fosse um imposto de renda. Caiu na malha fina, pronto. Né? Hoje a gente tem também um canal específico para isso, que é online, a fiscalização vem online. A gente tem que cadastrar todos os nossos clientes lá. Então, assim,
é muito mais amplo. Antigamente a gente podia falar assim, olha, é só uma questão né, de machismo, mas hoje é uma questão muito maior. É muito maior, porque assim, para a empresa estar em pé, ela também tem que olhar esse lado. Aham. Existe o lado também da contratação, tal, do colaborador, né, tal, mas também tem que olhar o lado da empresa, né? Infelizmente, quem gera os empregos, né? Eu olho, procuro olhar os dois lados sempre, né, da moeda. A gente tem que olhar, né? Nesse Que é o propósito, né, Exato. da Porque sua empresa. você, às vezes, treina uma pessoa, o treinamento é algo custoso, Sim. delicado, demorado. Sim. Aí, depois que a pessoa está treinada, apta para aquele trabalho, ela decide que não é aquilo que ela quer e vai embora. E aí? Exatamente, até vocês, né, que trabalham diretamente com constelação, têm um conhecimento muito maior, podem até falar que eu estava conversando, né, com o Júnior, sobre essa questão emocional desses colaboradores, que eles trazem muitos problemas internos, acho que da casa mesmo, familiares, eles trazem diretamente. Então, às vezes, quando tem um líder mais rígido ou mais, né, que tem uma cobrança maior, ele vai ter um problema ali de, né? A pessoa já traz isso, né? Então, a impressão que eu tenho quando eu vejo um problema desse, eu olho para a pessoa, eu nem tenho isso, né, esse conhecimento que vocês têm, eu já enxergo ali, tem um problema com o pai, tem um problema com a mãe, Liga para nós na já hora, né? fazer uma constelação, A gente constela tudo lá, tá tudo você resolvido. percebe. Nós observamos as duas pontas aí. Uhum. Aqueles que têm realmente foram criados e doutrinados de uma forma muito rígida, É. como aqueles que foram muito À soltos, vontade. muito largados, que também eles não têm onde, não tem lastro, não tem onde se prender, né? Então eu acho que o caminho do meio é sempre o ideal, Com certeza. mas o que a gente mais vê hoje são esses dois extremos, e os dois são difíceis. E tá muito, né? E com relação a essa parte da empresa, o que eu gosto muito de falar não é que o país tem que não ter, né, tem que ser free impostos, né, free tax. Não é assim. O problema é que a empresa paga muito, ela paga muito imposto e a contrapartida não vem. Uhum. Por quê? Porque as empresas precisam de infraestrutura, elas precisam de escoamento, elas precisam de tecnologia, elas precisam de profissionais qualificados. A indústria está se... Uso o exemplo da indústria, mas isso vale para vários segmentos. A gente está ficando para trás em relação ao mercado, com exceção do agronegócio, a gente está ficando para trás no mercado porque não tem a contrapartida. Então a gente paga, tá, preciso de um porto. Praticamente são os mesmos. Nós precisamos de, sei lá, modais de transporte, né? Só tem caminhão, né? Não tem mais a linha férrea. E não tem linha férrea, não tem uma série de coisas, né? A gente tem rios navegáveis, né? Então, assim, a verdade é que a gente não tem a contrapartida. E aí fica difícil, porque aí você dá de um lado, você investe no seu corpo de colaboradores do outro e ficou sem. Aí isso fica caro. Não é que a empresa não se dispõe a fazer essa qualificação, essa capacitação, e até mesmo de estender direitos, como é o caso, né? A licença maternidade, por exemplo, as empresas não precisam, mas tem empresas que dão 6 meses. Tem empresa que dá licença maternidade e licença paternidade no caso de adoção, por exemplo, né? Tem É um empresa... direito adquirido já. mas... E tem empresa que constrói a creche, Isso. tem empresa Mas- que dá todo o apoio, né? A creche também não é lei, dependendo de tantos funcionários, mulheres têm que ter creche. Isso eu já não lembro. Você lembra? Esse Eu- conhecimento eu eu tenho. acho que não. Eu acho que não. Não é obrigatório. Mas Ela pode bem dar um viável, auxílio, né? É um bem auxílio. viável. Mas, tem que- mas de qualquer Mas deveria forma, ser, né? como é que a empresa pode, né, trazer tudo isso se ela não tem porque ela tem que ter um alívio na sua carga, né? Então, tudo bem, eu tenho uma carga tributária alta, mas eu tenho uma facilidade de logística, tudo é muito mais barato, tudo muito mais, né? A tecnologia chega para mim com muito mais facilidade. O meu profissional, ele vem qualificado, né? E aí ele vem do sistema de educação público, ele não precisa, né? Hoje, o que a gente precisa fazer?
Você tem que colocar tudo à parte, né? Curso de idioma à parte, curso de tecnologia à parte, curso de não sei mais o que à parte, né? Isso onera, mas a grande maioria não tem acesso a isso. E Não. aí, qual é o recurso que chega para você? O recurso que teve é aquilo que o governo deu, e o que o governo deu talvez não está sendo suficiente, né? Então, eu acho que realmente o lado do empresário, não que eu acredite que todos sejam assim, mas se ele for colocar na ponta do lápis, fica difícil estender políticas mais humanitárias dentro do seu quadro, se ele continua gastando muito do outro lado, onde ele já pagou, inclusive, né? Ele paga duas vezes, ele paga a taxa e depois ele paga de novo para poder ter uma boa logística, para ter uma boa tecnologia, enfim, tudo mais. Mas eu queria também falar sobre isso, porque você trabalha muito com segurança no trabalho lá, né? Sim. E aí, voltando ao nosso coitadinho do nosso workaholic, que trabalha, 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 e depois ele trabalha, 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 né? Imagina que o bicho tem um treco, né? Porque ele não cuida da saúde, aí ele tem um treco lá no meio da empresa. Como é que faz, Marcelo? Aí cada história é uma história. Eu já passei várias situações, desde a pessoa infartar dentro da empresa, né? Acidente de trabalho por descuido, por cansaço, infelizmente, óbito. Então, assim, existem várias situações. Infelizmente, não é uma coisa muito fácil, mas esse workaholic E é raro acontecer não é raro não é acontecer. raro. O acidente de trabalho que leva a óbito é um pouco mais raro, né? Porque são empresas de grau de risco maior, Porque que a segurança do trabalho às existe vezes ocorre. justamente, né? Existe para isso. Mas, eventualmente, né? Porque o Aham. acidente de trabalho ele é caracterizado por diversas coisas. A gente pensa Sim. assim que o acidente de trabalho pode ser caracterizado só se a pessoa se machucar exercendo o trabalho. Não. Pode ser qualquer coisa. Até no caminho, né, do No trabalho. caminho aí é o acidente de trajeto. Mas tem até uma coisa que a gente brinca, né? Tipo assim, tem uma briga, o marido e a mulher briga, ou a mulher entra na empresa, machuca o marido lá dentro da empresa, dá uns tapas nele, machuca o marido. É um acidente de trabalho. Perante a lei, Jura? 8.213 é um acidente de trabalho. Olha, Mesmo ela invadindo a empresa. A gente brinca, né? A gente brinca assim, e se acontecer não um dá dica, atentado? Márcia, pelo amor de Deus. Não dá ideia. Não dá ideia que o amor desse jeito tá assim, ó. Tá lá, tá cheio. Aconteceu um atentado dentro da empresa. É um acidente de trabalho. Entrou um assaltante e feriu alguém lá dentro. É um acidente de trabalho. Então, assim, qualquer coisa que ocorra durante a jornada de trabalho que leve aquele colaborador a se machucar e a se afastar da empresa é um acidente de trabalho. Entendi. Então, assim, isso ocorre. E a maioria dos acidentes que a gente faz a investigação, normalmente, 90% dos casos são por desatenção, cansaço, que ele acaba fazendo o processo de forma errada, né? A gente até brinca, né? Que ele quer ser MacGyver, ele faz uma gambiarra lá e aí Tá, ocorre. entendi. Porque o cansaço não seria por conta de horas extras também. Também. E muitas vezes esse colaborador ele não tem um emprego, ele tem 2. Às vezes tem 3, A área trabalha de fim de saúde é muito semana. comum, né? A área de saúde é muito Às comum. vezes é fim de semana. Então, assim, e fora outros problemas, né? Que às vezes a gente acaba sabendo. Olha, o meu sogro, ele batia no peito, louco de feliz, e dizia assim: 40 anos de trabalho, nunca tirei férias. É. Que loucura, né? E pra Que quê? glória. Olha o workaholic daquela época. Exatamente. Eu conheço um colaborador de uma empresa, alguns, na verdade, 50 anos de trabalho dentro da empresa. O primeiro emprego. É um senhor de bastante idade, não mora na cidade da empresa, vem, larga todo mundo lá em São Paulo, vem para cá, a empresa disponibiliza um apartamento onde ficam alojados vários funcionários de fora, e ele fica. Na época da pandemia, quase morreu,
porque ele tinha que voltar para casa. Quase morreu. Aí ele... Não, eu fico aqui! aí, Todo mundo vai, eu fico! aí teve esse foi outro caso até de infarto dentro da empresa, trabalhando. Passou mal, foi levado às pressas para o hospital, enfim, era um infarto. Ele precisou se afastar. O médico especialista falou assim, não, vamos afastar. Ele quase adoeceu em São Paulo. Ele queria muito voltar. Por Aí, isso quando que ele foi- teve infarto, coitado. Ele nem sabia conviver com a família mais. até hoje, a esposa morreu. A esposa dele, eu sei, porque eu tenho uma amizade mais com ele. A esposa dele morreu. O filho, ele não tem tanto contato. Então, a vida dele hoje A empresa. é a empresa. É uma pessoa de mais de 70 anos que trabalha numa empresa metalúrgica. Assim, linha de produção mesmo. Ele era Linha de casado. produção. Ele era empresa. casado. Com a empresa. Linha de produção com 70 anos. Sim, tem. Olha que loucura. Olha, tem, até tem, eu acho interessante que esses são os especialistas, né? Tá. São os especialistas, eu conheço pessoas, olha, eu conheci uma pessoa, um senhor de 80 anos, confeiteiro, especialista em fazer, né, confeitos, bolos, doces, enfim. Isso existe. Ô, Edneia, mas olha só, né? Na realidade, os homens de antigamente não podia ficar solteiro, não podia não ter a opção de não casar. Eles, para serem homens, eles tinham que constituir família. Então, eu acho que às vezes até acontece isso, né? Por obrigatoriedade e culturalmente falando, eu tenho que casar, né? Tenho que trabalhar para sustentar, Mas o que eu quero mesmo é que trabalhar. mas eu não quero ficar com a família de Eu repente, então eu preciso- foco. Eu preciso entrar nesse padrão. Esse é um padrão. Então, eu tenho que pertencer a esse padrão. Exatamente. Eu preciso ser aceito pela minha família. Então, eu faço isso. Ah, É. Tudo acaba sendo uma exclusão, né? Uma autoexclusão. A gente tem a contrapartida, né, das pessoas mais velhas que têm essa consciência de fazer carreira mesmo, trabalhar 20, 30, às vezes uma vida 80 anos já é inteira. consultor sênior, né? Mas também tem o outro lado da moeda, que são os mais jovens, que quando você vai fazer um recrutamento, você observa o currículo, é assim, 6 meses numa empresa, 1 ano na outra empresa, 2 anos no máximo. Isso é muito E bom. esse tipo de currículo, as empresas não querem contratar, porque elas sabem o que vai acontecer. Então, como elas não querem contratar esse jovem, elas vão querer olha que contratar os engraçado você me falar os isso. mais velhos. Eu achava que essa era uma tendência do mercado, mudar muito de emprego. Não, a tendência do mercado hoje que eu vejo é uma coisa chamada job rotation. O colaborador passa por diversos setores para ele aprender um pouco de cada coisa. Olha que E interessante. tem empresas, assim, eu não acho assim errado nem certo, eu prefiro não opinar. Mas tem empresas que fazem isso porque elas criam um único setor e todos podem operar todas as máquinas daquela linha de produção. Então, faltou uma pessoa aqui, ela pega essa pessoa aqui e põe aqui. Põe essa pessoa aqui e põe ali. Então, ela faz um job rotation, ela põe ele para aprender todas as atividades ali. Porque assim ela nunca fica. Num escritório isso é legal, numa loja uma empresa de grau de risco menor, eu acho isso bastante interessante, até para você mas desenvolver uma os máquina, talentos. Operar uma máquina É. precisa ter uma prática, né? E isso vai, Maior. isso vai contra as tendências hoje, que é a questão do aperfeiçoamento de skills, né? O aperfeiçoamento você tem habilidades e tem capacidades. Se eu sei fazer isso, eu sou bom nisso, certo? Você vai me mandar eu fazer aquela outra coisa que eu não sou tão bom e eu vou prejudicar a cadeia inteira. Uhum. Porque se eu não faço na mesma velocidade do cara que gosta, do cara que se faz É. bem, a cadeia inteira é prejudicada, né? Então, exato. hoje, é muito mais interessante o trabalho de você olhar para as especificidades de cada um, dentro das suas capacidades, e você alocar esse cara lá dentro, né? Tem gente que consegue subir para gestão. Então, ele tem facilidade, ou ele ganha skills de gestão de pessoas, de relacionamento, de comunicação. Agora, tem um cara que ele é genial, mas ele não lida com pessoas. Tem. E aí a gente criou a carreira em Y, né? Que é, tipo, ele tem a mesma posição de um gestor, de um líder de equipe, só que ele não tem que lidar com a equipe.
E ele tem veto, ele tem direito a veto. E ele ganha tanto quanto esse líder. Então, do tipo, se ele dizer que tecnicamente aquilo, né, o líder tá querendo fazer um showzinho lá pro chefe, e ele diz que tecnicamente aquilo não é possível, ele tem direito a veto. Eu acho que isso, por exemplo, foi uma grande evolução dentro das políticas, porque antes, só quem tinha habilidade para ser líder podia crescer dentro da empresa. E o cara que é absolutamente técnico e especialista? Então, porque ele não sabe lidar com as pessoas, ele não vai crescer na empresa, ele vai ficar sempre naquele cargo, né? Então, hoje a carreira em Y, eu acho que é um lado que as empresas evoluíram. As empresas estão tentando, de todas as formas, né, reter esses colaboradores e também evoluir, e não tem um padrão, né? Cada empresa vê o seu jeitinho, como melhor trabalha. Eu não tenho nenhum cliente igual ao outro. Cada empresa Que bom, é diferente. que bom. Cada empresa é diferente. E muda drasticamente também. Numa empresa, você consegue trabalhar e fazer a gestão da saúde e da segurança, e tem empresas que não. Tem empresas que contratam a gente estritamente para cumprir exigência. Então, fala quais são todos os produtos da sua empresa que você vende. Lá na Etos, a gente faz toda a gestão de A a Z da segurança e da saúde do trabalho. Quando fala segurança do trabalho, nós estamos falando todos os programas obrigatórios para empresas a partir de um colaborador. Olha, Se você tem um colaborador CLT registrado em carteira, é obrigatório você ter esses programas, fazer os envios ao E-Social, fazer a gestão da saúde ocupacional desse colaborador. Inclusive, mais uma questão que eu friso bastante, inclusive quando eu faço treinamentos de EPI, né, que é uma norma de equipamento de proteção Sim. individual, que nós vamos, né, falar diretamente com os colaboradores, a gente explica que existe uma responsabilidade civil dentro da empresa. Qualquer coisa que ocorra ali dentro, com qualquer colaborador, a responsabilidade é da empresa. Então, tem que ter também esse cuidado. E nós fazemos toda essa gestão, né, dos acidentes de trabalho, dos treinamentos. Às vezes ocorre fiscalização, às vezes ocorre processos trabalhistas. Isso, infelizmente, é muito comum nos dias de hoje. Então, a gente é faz mais todas... comum que antigamente, né? Na parte da medicina ocupacional, os exames ocupacionais, os laudos, trabalhamos também com perícias, então tem toda essa gama, são bastante coisas, né? Sim. Depende, porque hoje nós temos 38 normas do Ministério do Trabalho para todas as empresas no Brasil, isso a nível nacional, com exceção de uma que foi revogada. Então, são 37. E cada empresa, no mínimo, umas 15 NRs ela tem que seguir. No mínimo, né? Não existe uma empresa que segue todas as NRs, mas assim, as básicas praticamente todas seguem. E isso você tem que ter CIPA, você tem que ter treinamento, você tem que ter os laudos, os Esses são os programas. federais, tem estaduais também? Não, no caso da segurança do trabalho é a nível nacional, nós estamos falando Entendi. do governo federal mesmo. Ok. São leis, as empresas elas são regidas por leis federais, né? E aí nós temos exigências que são do Ministério do Trabalho, que são essas normas, e da Previdência Social, que aí nós estamos falando de aposentadoria especial, que é o grande pulo do gato, digamos assim, do E-Social é isso, é para alcançar isso. As empresas que deveriam estar recolhendo essa tributação, né, esse pagamento da aposentadoria especial, né, essa parte da aposentadoria, e não estão recolhendo. E aí a gente consegue. Porque antigamente era tudo no papel, era muito documento de gaveta, e hoje em dia não. Hoje é tudo em tempo real. A partir do momento que você faz uma contratação, você já está mandando informações para o E-Social. Sim. E o colaborador já tem todas as informações no site do gov.br. Ou seja, você é uma facilitadora da vida do empresário. Exatamente, nós temos uma equipe, né, lá em Piedade, né, a gente tem uma equipe, né, Piedade, aqui em Sorocaba também, a Edson, eu não posso falar que sou só eu, porque tem uma equipe É que para nós é você que está representando. tem a equipe técnica, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, médicos do trabalho, médicos examinadores, nós temos um hall, né, uma equipe de pessoas que para atender essas empresas. Sim, essa demanda toda. Sim. Que bacana. Muito Pois é, né? Como a gente tinha falado no outro programa, né, ô Biga? Meninas, de forma geral, a Etios passa a ser a que nutre, né, o núcleo artificial de nutrir a mãe, né, dessas empresas quando elas não têm isso dentro delas.
É o leite ninho. Bom, É o eu leite ninho das acho que o nosso empresas. tempo já está se esgotando, né? Por nós, a gente ficava aqui horas, né, meninas? O assunto é muito interessante, mas a gente queria agradecer você por ter Eu que vindo aqui, agradeço. todas essas Agradeço a todos informações. vocês. Nossa, foi um grande prazer, Márcia. Primeira convidada, cenário novo, tá tudo lindo aqui. É, Essas como é? meninas Obrigada. lindas. falando de Valizerna, o primeiro a gente nunca esquece. Gente, obrigado. Continue acompanhando a gente nos programas, continue acompanhando a gente nos episódios. Manda seus recados, conta para nós o que vocês estão achando. E se Isso- tiverem dúvidas do assunto da Márcia, pode mandar as perguntas que a gente manda para ela responde. É isso aí, já virou colega. E vai ter o contato, né, da Etos, para aqueles que se interessarem em Isso. procurar. Exatamente. Vocês podem entrar em contato através do Instagram, etos, com TH, Piedade, @etospiedade, né? O nosso telefone é o 15-3244-3839. Ficamos à disposição. Muito Obrigada, bom. Márcia. Maravilha. Obrigada. Gente, Obrigada. obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Até. Tchau. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.